Meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Senhor seja contigo em toda a tua caminhada. Vou fazer uma grande pergunta para você. Responda para si próprio. Você sabe como se produz o verdadeiro avivamento? Você sabe em que momento a manifestação da glória de Deus acontece? E quais são os métodos, os instrumentos para que isso ocorra? Qual é a forma de culto? Qual é o tipo de liturgia? Qual é o tipo de investimento financeiro? Qual é a logística de igreja? Qual é a organização eclesiástica? Que tipo de grandes congressos? Quais são os melhores pregadores e os melhores cantores para serem bem pagos e receberem bons cachês? Para poder produzir esta glória? Que tipo de instrumentos musicais eu tenho que utilizar? Que tipo de pandeiros, instrumentos de percussão eu tenho que utilizar para que o Espírito de Deus se manifeste, a glória de Deus se manifeste? Presta bem atenção. Nós devemos voltar os nossos olhos para as Escrituras, porque somente a palavra tem a resposta. Não os métodos humanos. Eu falei aqui de métodos meramente humanos. E os métodos humanos, eles não funcionam. Os métodos humanos produzem emoção. Emoção é coisa passageira. Quantas e quantas vezes eu te desafio a você olhar para a sua própria experiência. Quantos e quantos desses grandes congressos, cheios de glamour, grandes movimentos, produziram até um tipo de emoção, de movimento. Mas nos dias seguintes, você notou que não houve mudança de vida, não houve transformação, não houve uma geração cheia do poder do Espírito Santo, ganhando almas, sendo do instrumento de Deus para que vidas que estão acorrentadas por Satanás sejam libertas. Não houve pessoas tão impactadas pelo poder de Deus assim, nestes grandes trabalhos que tiveram grandes investimentos, ao qual foram feitos grandes movimentos e reuniram muitas pessoas capazes de trazer verdadeira transformação profunda do caráter das pessoas. Porque a presença do Espírito Santo muda radicalmente o ser humano. Não há um ser humano que não seja completamente transformado, santificado, mudado em suas atitudes, quando ele é cheio do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? A Bíblia. Você vai ver Abraão ser transformado, abandonar os ídolos da casa do seu pai Terá, agir com fé na promessa de Deus. Você vai ver Jacó também ser transformado, deixar de ser aquele enganador, aquele suplantador, e se tornar um grande patriarca através da manifestação da glória de Deus a ele em Betel. Você vai ver Moisés deixar de ser aquele assassino, príncipe assassino no Egito, que matou um egípcio, que agiu com fúria, que fugiu ali do palácio de Faraó. Você vai ver um Moisés transformado, impactado pela glória de Deus no Horebe. Você vai ver um Isaías que era um mero funcionário da corte do rei Uzias, ser levantado como um profeta corajoso, um profeta ousado, que denunciou o pecado de príncipes, denunciou o pecado de sacerdotes, que confrontou uma elite da sua época, porque ele viu, ele contemplou a glória de Deus assentado no alto e sublime trono. Você vai ver homens como Daniel, como Isaías, como Eliseu. Você vai ver homens como os apóstolos de Jesus, o próprio Jesus. Pessoas que foram tomadas pela glória de Deus. E como é que elas foram tomadas? Lendo as suas histórias nas Escrituras, vamos ver que elas tiveram uma experiência profunda com Deus sozinhas. Ou seja, elas tiveram um encontro solitário com Deus. Elas estavam a sós com Deus. E Deus se manifestou a elas. E a glória de Deus se manifestou a elas. Foram tomadas por esta glória. E elas foram levantadas com grande unção, poder, autoridade e ousadia. Proclamaram a palavra. E a sua geração foi impactada pelo poder de Deus que estava na vida deles.
Olha o dia de Pentecoste. Quantas pessoas tinham no dia de Pentecoste? 120 pessoas reunidas orando. Pouca gente, não era um grande congresso. 120 discípulos ali orando, inesperadamente a glória de Deus desceu, como línguas repartidas como de fogo, o lugar tremeu. A glória de Deus não acontece pela programação humana, pelos métodos humanos, pelo glamour de toda uma situação. A glória de Deus, ela vem por um ato da graça, um ato soberano de Deus, uma manifestação soberana de Deus. O Espírito de Deus sopra aonde Ele quer e ninguém sabe de onde vem. Mas o que é que Deus pede de nós? Que nós oremos, que nós clamemos, que jejuemos, que derramemos o nosso coração perante Ele, a nossa alma perante Ele, que rasgamos os nossos corações e nossas vestes, que derramemos as nossas lágrimas perante o Senhor, em oração, em busca, pelas madrugadas. A glória de Deus acontecerá assim na tua vida. Quando tu te trancar no teu quarto para orar e para buscar a Deus, a glória de Deus acontecerá assim. Quando tu te levantar pela madrugada e aos pés do teu sofá ou da tua cama você clamar e buscar a Deus e se derramar na presença do Senhor com lágrimas, a glória de Deus acontecerá na tua vida, no teu particular com Deus. Creia isto. Deus te abençoe em nome de Jesus.